Quem matou Marielle? Essa pergunta já foi feita inúmeras vezes. Será que agora, com o julgamento dos dois principais acusados por esse fato, essa questão será esclarecida? É isso que veremos hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou o Rodrigo Vilela Veiga e estou aqui com meu amigo Sandro Céu. Oi, pessoal! Que bom que vocês estão aqui com a gente. Nesse caso que é um caso talvez criminal, o caso da década e um dos casos aí até do início desse milênio, né? Talvez o caso mais destacado em termos criminais. Um caso que envolve inúmeras coisas, matador ao estilo de serviço secreto internacional, carros metralhados como em ação de terrorismo, envolvimento de pessoas importantes, suspeitas de pessoas mais importantes ainda, uma questão que ficou, quem matou Marielle, quem matou Anderson, mas sobretudo, quem matou Marielle, que todo mundo sabe que era o alvo principal ali dessa ação criminosa. Hoje, então, nós vamos não só trazer ali os detalhes do julgamento e detalhes do processo e de algumas coisas que nós tivemos acesso para passar para vocês, como também vamos discutir essa sentença e por que eles vão cumprir tão pouco tempo de pena. Isso tudo você saberá aqui para ter a sua própria opinião. Então, é isso. Se inscreva no canal, curta. Rodrigo. Nos siga no Spotify também. Estamos no Spotify também. Isso aí. Rodrigo, conta pra gente, relembre o caso Marielle aí com seus detalhes para que a gente possa ter uma base para discutir. A Marielle, né, é uma vereadora do Rio de Janeiro. Ela estava à noite em um evento no local chamado Casa das Pretas. Ela então está neste evento com a sua assessora chamada Fernanda e com um motorista chamado Anderson. Terminado o evento, eles saem de lá, embarcam no carro, Anderson, motorista, Fernanda do lado esquerdo do banco de trás e Marielle do lado direito do banco de trás. E eles então vão em direção à casa de cada um. No meio do caminho, um Cobalt, veículo Cobalt de cor prata, emparelha com o carro da Marielle e são feitos inúmeros disparos dentro do carro. Marielle então é imediatamente morta, o seu motorista também morre, e a sua assessora, chamada Fernanda, disse que quando ouviu os disparos, ela se jogou no chão do carro, porque ela não estava com cinto de segurança, então ela conseguiu descer no carro, e ela ficou ali e ela não sofreu nenhum tipo de lesão resultante dos tiros. Ela depõe sobre isso, ela imagina que, como a Marielle era uma mulher grande, muito alta, a própria Marielle acabou escudando ela e acabou fazendo com que ela não morresse nesses disparos também. Ela então relata que o carro continua andando, ela então, apavorada, consegue pegar o freio de mão e puxar o freio de mão do carro para o carro parar, e ela não sabe o que está acontecendo, ela então sai do carro e aí percebe toda essa tragédia que aconteceu com a morte da Marielle e do Anderson. Parecia bem planejado, né? Depois nós vamos saber, e eu gostaria, inclusive podemos saber agora, do outro lado, esse atirador. Vamos primeiro ver como que se chega até essa morte, segundo a versão do próprio atirador, que depois nós vamos ver como é que isso fica no processo. Como começou a execução da Marielle a partir do atirador? Segundo ele, ele é chamado... Esse fato aconteceu no dia 14 de março de 2018. Por volta das 9 da noite, aí a Marielle foi assassinada, então, ela e o Anderson, nessa data. O atirador, chamado Rony Lessa, ele teria, no ano anterior, 2017, se reunido com algumas pessoas que teriam encomendado a ele a morte da Marielle. Num primeiro momento, segundo ele diz, o alvo não era a Marielle, o alvo era o deputado Freixo, esse era o alvo, mas que foi descartado porque disseram, segundo a versão dele, que, meu Deus, era muito, matar o Freixo era muito, então partiram para a Marielle. Qual seria o motivo disso? Segundo o atirador, os mandantes do crime tinham interesses imobiliários em áreas do Rio de Janeiro, áreas que não eram loteamentos legalizados. Eles queriam ocupar aquilo, fazer um loteamento e depois passar uma lei
chamada lei da grilagem, não é assim, para poder legalizar aquela terra. E a Marielle era contra aquilo. Então, a motivação seria essa questão imobiliária desses terrenos que fariam 2 loteamentos. E aí, ele foi então... E fazia esses loteamentos que era para a milícia. Isso. Né? Lembrando rapidamente, a milícia inicia no Rio de Janeiro com uma proposta até de expulsar os traficantes, com muitos ex-policiais e muitos policiais, né, que era a ideia, vamos expulsar os traficantes. E muita gente até no início gostou. Mas, como disse o próprio Freixo, era como se tivesse trazido um tigre para matar um lobo. Porque o tráfico ainda era um negócio, em grande parte, fora do Estado. A milícia era de dentro do Estado. Então, a milícia queria tomar aquelas áreas ali para vender, para explorar as pessoas mais pobres, através do medo, do terror, e a Marielle, que era de região periférica, disse, não, aquelas áreas, se é para ser legalizada, é para ser para a população de baixa renda e não para criminosos. E isso atrapalhou. Então, eles encomendaram a morte dela. E aí, o Rony Lessa começou a trabalhar nessa morte. E quem era o Rony Lessa para eles terem chegado até ele? O Rony Lessa era um cara que foi policial do BOPE, policial altamente treinado. Dizem que ele é extremamente habilidoso com armas, ele mesmo se gaba disso, né? Se atira para um lado, atira para o outro, tanto faz, ele é um cara muito habilidoso nisso. Então, ele acaba saindo da polícia militar porque ele sofre um atentado à bomba, ele perde uma perna, e por isso ele é reformado, então ele é posto na reserva remunerada da polícia, e aí ele passa, segundo, né, as investigações, a trabalhar como uma espécie de matador de aluguel. Então, ele era conhecido por essa sua habilidade. E aí chamam ele, e quem faz a ponte entre os mandantes e o Rony Lessa é um cara chamado Macalé, que também era um policial que já foi morto, não está mais vivo. E aí a ideia qual que era? Que Macalé dirigisse o carro e o Rony Lessa matasse a Marielle. Esse era o plano. Bem típico, então, dessa corrupção de parte da polícia do Rio de Janeiro, porque nós temos 3 ex-policiais como os principais, não como mandante, mas como mandatário. Né? 3 pessoas que, como o Ministério Público vai dizer, pagas o treinamento com os nossos impostos para matar pessoas inocentes. Então, esse Rony Lessa... E aí ele receberia, Sandro, segundo ele mesmo narra, terrenos por esse homicídio. E aí ele fala que ele receberia, né, aproximadamente aí, 25 milhões de reais em terrenos. Tá? Que podia virar 100 milhões, ele fala até numa coisa lá que, vende assim, vende assado, podia ser mais ainda. Tá? Depois nós vamos ver até um pouco mais no depoimento dele, que ele é um psicopata mais desses que a gente vê, olha, só vê em poucos casos americanos, um sujeito que se orgulha de saber matar, um sujeito que, de fato, assim, um sujeito desse solto, tanto é que ele era um matador de aluguel de alta periculosidade pela sua alta eficiência. Então é um sujeito que deixa a polícia para se tornar um criminoso. O que se fala muito no processo da investigação é a capacidade dele de dar disparos sem dispersão nenhuma. Como assim? Normalmente uma pessoa que atira, ela não consegue repetir o mesmo lugar onde o disparo atinge ele, não, ele consegue ter uma precisão impressionante nesse sentido, porque ele é tão bom, né, no que ele faz no assassinato de aluguel. E isso vai servir, depois quando nós discutirmos o processo, que é uma das questões chaves, porque ninguém tem dúvida que a Marielle era a encomenda. Mas há sempre a discussão. E por que ele matou o Anderson? Foi porque, como ele fala, foi um erro. Ou se ele sabia toda essa precisão, por que ele matou? Porque essa vai ser uma tese discutida. Então nós temos aí, né, junto com ele tem um outro sujeito que ajuda, né? É o tal do Macalé. E aí eles ficam tentando encontrar uma forma de matar a Marielle, e o tempo vai passando. Rodrigo, mas tem esse Macalé aí, mas teve 2 pessoas que foram julgadas, e outro dele era o Queiroz. Esse Queiroz é aquele lá do Bolsonaro? Não é a mesma pessoa. Esse é Elcio Queiroz. Então, o do nosso processo aqui, desse caso Marielle, é Elcio Queiroz. Mas esse cara surge depois. Porque então o Rony Lessa e o Macalé ficam tentando matar a Marielle, e havia uma ordem dizendo o seguinte: não se pode matar a Marielle saindo da Câmara de Vereadores. Eles queriam fazer parecer que não foi um homicídio pela função dela de vereador, e sim que seria uma questão de, sei lá,
uma briga, um assalto mal feito, alguma coisa nesse sentido. A importância disso, Sandro, é porque havia um delegado de polícia envolvido nesse mesmo esquema. E por isso a ideia de manter a história toda Na com polícia. a Polícia Civil Carioca, porque o delegado geral estava envolvido no esquema também, como veremos daqui a pouquinho. Sim, havia um delegado, Rivaldo, que era inclusive a família da Marielle gostava dele, que se passava como um grande amigo, como alguém que ia resolver o problema, Mas depois o próprio Rony Lessa vai falar que ele tinha um esquema. Olha só, Rodrigo, você poderia fazer um homicídio, porque ele que cuidava da área, e tinha que pagar para não dar em nada. E segundo o Lessa, tinha 2 tipos de pagamento. Se o homicídio fosse pré-datado, era mais barato. Fosse pré-pago. Pré-pago significa, né? Eu brincava às vezes também de pré-datado, mas significa que antes de matar já comunicava ele, porque daí quem chegaria no local já era gente dele. E se fosse pós-datado, matei alguém, o delegado me livra, aí eles agora é mais caro, porque aí envolve polícia que de repente não está no esquema, etc. Então é essa mazela toda. Então o Rony Lessa, né, os mandantes queriam que o Rony Lessa fizesse essa ação fora da Câmara de Vereadores, o que era mais difícil, isso, parece, segundo o Rony, a Marielle morava num prédio que não tinha garagem, então era difícil de pegar lá entrando no carro, saindo do carro, era muito complicado. E a coisa foi indo, e aí terminou 2017. No 1º de janeiro de 2018, o Rony conversa com o Elcio, esse Elcio Queiroz, dizendo, olha, tem que matar uma mulher, tal, tem interesse em participar, não está dando certo, o meu parceiro, que é o Macalé, não tá funcionando bem e tal. E o Rony fala, o Elcio fala, tô dentro. O Elcio, até porque o Elcio, ele era um cara meio dependente do Rony, né? O Elcio é policial militar, ele foi expulso da polícia militar por envolvimento com a questão do jogo do bicho, milícia, toda essa história aí, tá? E andava meio ruim de dinheiro, estava fazendo isso. Uber, aquele negócio todo. Segundo alguns, outros dizem que nunca foi isso, que ele explorava gato net, aquelas coisas todas, mas ele tinha como a grande referência, ele era o Rony para ele era a grande celebridade, né? Então ele era um pouco capacho ali do Rony, mas não era coisa querida não. E segundo o Rony ele dirigia muito bem, por isso que ele selecionou o Elcio para ser o motorista dele. E aí a coisa foi indo, até que, e segundo também o Lessa, eles tinham um infiltrado no partido da Marielle, que passava para eles a agenda dela. E aí, quando surgiu essa oportunidade da Casa das Pretas, ele então já liga de manhã pro Elcio e fala, Elcio, tens que vir aqui. O Elcio fala, não, tô trabalhando, tal, deixa eu me livrar disso aqui e tal. E aí o Elcio chega na casa do Rony, então, por volta das 5 da tarde, ele deixa o carro dele na casa do Rony, eles então saem com o carro do Rony Lessa, do condomínio dele, e vão pegar esse Cobalt que está no condomínio do lado, ali na rua de trás. Esse Cobalt era de quem? Esse Cobalt era um carro, na verdade, furtado, que foi clonado. O que significa isso? Que trocaram as placas para disfarçar o carro. E esse carro já estava com eles há um bom tempo, porque já foi usado num outro serviço anterior, segundo o próprio Rony. Eles tinham a mania, como o carro era clonado, de ficar mudando de lugar o tempo todo, para que não fosse rebocado pela polícia, sabe? O carro parado há muito tempo, então ficava mudando de lugar o tempo todo esse carro aí. E aí no dia dos fatos, então, o Rony vai para lá, o Elcio junto, entram no Cobalt e vão lá e praticam esse homicídio, como eu falei anteriormente para vocês. Sim, então a tragédia e parte, né, o esquema da tragédia é essa, né, até o da agenda quando me lembrou, porque quando a gente vê um crime desse, aquele negócio, né, ninguém pode voltar, mas algumas coisas que parece ficou até advertência para políticos e para quem tem alguma suspeita de que alguém quer lhe matar, etc., né, felizmente a extrema minoria, graças a Deus, mas ela fazia a agenda dela também no Google, aquela agenda Google, e eles interceptaram essa agenda dela. O Rodrigo, também tem essa parte falando nisso, que eles também monitoraram ela pelas redes sociais, Sim, o Rony pesquisou várias vezes ela para procurar outros endereços dela, procurar o que ela fazia, procurou, inclusive, a filha dela, que a Marielle tem uma filha, né? Procurou tudo que ele podia a respeito dela para tentar descobrir um local para poder realizar esse homicídio. E no dia dos fatos, quando eles chegam na Casa das Pretas mais cedo do que a Marielle,
Inclusive, há uma câmera atrás do carro deles, assim, uma câmera de rua, que filma o carro deles parado, do Lessa e do Elcio, e o carro do Anderson com a Marielle e a Fernanda entrando e parando ali para eles descerem do carro em direção à Casa das Pretas. Então eles chegam antes, eles ficam esperando até que ela saia para daí realizar o homicídio. Ela entra no carro, né? Isso. Ele para um pouco na frente. Então nós temos isso, ele também pesquisou bastante que arma que ele iria usar, né? Teve que conseguir essa arma. E sobre a arma é interessantíssimo, Sandro, essa questão, não tanto a arma, mas a munição. Porque, pessoal, a munição que foi usada nesse crime era um lote de munição comprado pela Polícia Federal. A pergunta é, como é que a munição da Polícia Federal vai parar na mão de um matador de aluguel, gente? É uma coisa muito séria, muito grave. Olha esse caso, por que ele se torna tão importante e porque ele mostra a podridão também do Estado brasileiro, da falta de controle de armas, da falta de controle de policiais nessa situação, na facilidade com que tem um indivíduo com esquemas específicos de circular como matador. Muita gente sabia que ele era matador, polícia também, tanto é que depois isso vai ser importante para a polícia chegar até ele, mas ele era um daqueles intocáveis, né, que uma parte tinha medo dele, outra parte dividia, sem dúvida, dinheiro com ele. Então ele era um cara rico, né, mas ele diz que era porque ele tinha academia e que ele também ele tinha quiosques, tinha não sei o quê. Isso, mas os negócios dele começaram... E quando tu soma o que ele fala que ele vendeu e comprou, os valores que ele não fecha com o patrimônio dele. Sim. Ele era um cara muito rico, acima do bem e do mal, bem ancorado pela política, pela polícia, homenageado na Câmara dos Deputados como pela prestação de serviço dele à segurança pública. Então, uma calamidade que, sobretudo, nós temos visto muito pela maior exposição no estado do Rio de Janeiro, que um dos cartões postais, o símbolo máximo do Brasil, hoje vê que é um local que o próprio Ministério Público diz que é um local onde se encontra muito matador de aluguel. Veja, isso aí parece que é aqueles negócios mais de antigo, né? A gente pensava assim, antes, lá no norte e no nordeste, naqueles lá para dentro, onde não tinha o Estado, onde o Estado não chegava, que as pessoas ficavam aterrorizadas por isso. Hoje há um controle maior nessas regiões e isso passa para o Estado símbolo do Brasil, mas em uma quantidade e com armamentos muito grande. Rodrigo, então nós temos esses fatos abalaram profundamente, né? E a polícia pressionada, a justiça pressionada, e como se chegou, se ele era tão profissional, se diz que ele estava com a touca ninja, diz que ele estava até com o braço coberto para não saber se ele era branco, se ele era negro, com uma espécie de meia, com uma luva operacional ali, como que se chega mais ou menos antes dele próprio confessar e por que ele faz o acordo? Vamos lá. Bom, segundo a polícia, né, o delegado que comandava as investigações, ele disse que é um crime muito difícil de investigar, porque as câmeras dos locais ali estavam desligadas. É meio esquisito, meio conveniente as câmeras desligadas, né? E o matador de aluguel, como o Sandro falou, usou balaclava, aquela, né, fica só o olho aparecendo. Touca ninja. Usou uma luva tática preta, assim, para cobrir o braço. Tanto é que um mendigo assistiu ao ato e falou, foi um cidadão preto. Por quê? Porque a luva, o braço ficava preto. Aquele rapaz não me convenceu, não. Trazido pela defesa, um tempo depois, ele é um sujeito que, coitado, está passando fome. E dá uns depoimentos bastante esquisitos a favor deles, que, na verdade, queria usar. E aí, de novo, desculpa, mas é a questão tradicional, atribuir todo o crime a pessoas pretas. Então era até mais fácil dizer, deve ter sido um traficante, deve ter sido isso. Então tá. Então nós temos aí essa questão e como que então chegam a esses matadores. Bom, aí o delegado também fala que como eles não saíram do carro, eles não tinham digital, não tinham DNA, não tinham nada dos caras para começar, tinham só alguns cartuchos, né, deflagrados, estavam pelo chão ali. E aí o delegado falou o seguinte, a gente fez uma coisa ao contrário do normal. Normalmente se faz o quê? Tu pega o fato e do fato tu busca autores. Nesse caso, eles pegaram autores para chegar no fato. Então foram buscando pessoas
que tinham essa fama de matador e tentando ligar esses caras aos fatos. A polícia tentou quebrar, inúmeros celulares estavam naquela área para tentar pegar os caras, só que como o Rony e o Elcio eram policiais aposentados e eram muito bons no que faziam, o que eles fizeram? Eles deixaram os telefones celulares onde? Na casa do Rony, lá na Barra da Tijuca, muito longe do local dos fatos, para justamente não ter esse problema de ser identificado. Ou usavam aparelhos específicos para que não passasse o sinal. Exatamente. Né? E aí começaram a investigar essas questões e o Rony, ele foi vítima de um atentado, ele tomou um tiro no pescoço. O que também chamou a atenção da polícia. Pô, o Rony já é um matador de aluguel, tomou um tiro próximo da morte, sabe, isso aqui é mais de arquivo e tal, e foram começar a investigar mais. E na imagem que nós temos da câmera que mostra o carro lá parado, aguardando a Marielle, há um momento, que depois eles falam o que aconteceu ali, que aparece uma luz dentro do carro. O carro tem película, tudo preto, aparece uma luz. A polícia achou que era um celular naquele momento que eles viram a luz, mas na verdade não era. É que, como eles estavam perto de um lugar em que tinha tráfico de drogas, eles falaram o seguinte, estavam embaçando o vidro. Porque eles imaginaram, os caras vão batendo o vidro aqui, vai dar problema. Aí eles ligaram o carro só para ligar o ar-condicionado. Só que o Cobalt, quando tu liga, o painel acende. E aí, nesse momento, o Rony bota o braço assim, ó, para se alongar, parece assim, em cima do banco. E a câmera flagra o braço dele. Segundo a polícia, eles usaram lá uma técnica especial de infravermelho, com não sei o que e tal, e conseguiram ver tatuagens no braço dele. E aí conseguiram comparar aquelas tatuagens daquela pessoa que estava lá com as tatuagens do Rony, que o Rony tem muitas tatuagens em todos os dois braços, tinha até um estúdio de tatuagem, e aí disseram que foi o Rony. E aí, junto com isso, teve uma denúncia anônima ligando o Rony aos fatos. Olha, aí já vem a coisa que parece que depois vai dar na delação, porque, em princípio, não era para a polícia chegar, depois a gente vai saber disso, não era para a polícia chegar nele. Mas eles não tiveram a dimensão do que aquilo ia gerar. Que aquilo era um negócio que ficou tão grande, que ficou tão símbolo da impunidade nacional, da violência contra dissidentes políticos, da matança contra pessoas negras, propriamente, porque nós tínhamos ali. Então, tudo isso suscitou, né? Ela não foi morta porque ela era negra, mas no momento se acreditou também nisso. Né? Não sei se não foi morta por isso, mas a motivação que ficou não teria sido essa. Mas, em contrapartida, pensavam, olha, matar uma negra no Brasil, é verdade, matar um negro no Brasil não costuma dar muita mídia. Se fosse uma pessoa da alta classe, coisa etc., eles teriam que o Freixo descartaram o Freixo na hora, né? Porque era e era mais peso pesado. Agora uma guria nova, encrenqueira, que não concorda com a gente, socióloga, quiseram. Então era mais fácil. Então, mas vejam, né? Então eles, não é que a polícia queria, foi trocado delegado, foi feito de tudo, numa investigação que não avançava. Avançava um pouquinho aqui, não avançava lá. Tudo várias pistas falsas foram dadas para a polícia, várias pistas falsas. E por que desse negócio de denúncia anônima? Muitos dizem que, na verdade, a denúncia anônima foi quando eles já sabiam que era o Rony, e aí tinham que, para dizer que eles não sabiam, a parte corrupta da polícia, que não é toda, mas que existe, aí, de repente, surge uma denúncia anônima para dizer só agora que nós descobrimos. Então, pelo jeito, assim como ele já tinha sofrido o atentado, o Rony foi rifado. Foi rifado, disse assim, agora nós temos que matá-lo porque saiu do plano, primeiro tenta fazer um atentado e depois tem que entregar alguém. Por que tem que entregar alguém? Para proteger os mandantes. Só foi onde depois vai passar que ninguém mais quer saber quem matou Marielle. Queremos saber quem mandou matar Marielle. Porque se ligava Rony, sobretudo, à morte pela perícia técnica, mas não por um motivo. O que é um matador profissional que não tem nada a ver diretamente com interesses diretos da Marielle? Por que ele é que faria isso com aquela carga de ódio? Não fechava. Então, veio a segunda pergunta. Então, nós temos aí, e as investigações avançam mesmo, quer dizer,
se arrastam, tem que mudar, muda delegado, e aí vem esse delegado que é pior ainda, porque esse é o delegado que a família confiava, né, que está preso em presídio federal, né, e uma série de maquiagens para não chegar nas pessoas certas, certo? E é claro que, de outro lado, também havia um esforço mais limitado, porque os chefões estava complicado, né, de tentar apurar alguma coisa. Mas daí começou aquele negócio, começou o governo federal a querer que a Polícia Federal participasse também, aí foram vendo que o negócio estava completamente descontrolado. E o Rony agora estava com medo de ser morto. Já tinham tentado matar ele antes, né? E talvez a única forma que ele tivesse de não ficar mais interesse, por que queriam matar o Rony? O Rony não abriu o bico. Então o Rony, parece que espertamente, ele disse, eu vou abrir o bico, porque daí eu deixo de ser desinteressante. Agora, para que passar um trabalho para matar o Rony se ele já falou tudo? E ele faz uma colaboração premiada. Colaboração que eu vi, né? A gente assistiu aqui, aos termos em que são colocados e o que ele tem que fazer. A colaboração premiada é um acordo que alguém acusado por um crime faz para entregar outra pessoa, para entregar, por exemplo, nesse caso, o mandante, e com isso ele recebe uma vantagem em relação à sua condenação. Isso é colaboração premiada. Sim. Sinteticamente falando. Tanto para entregar o mandante, como também para contar detalhes do próprio crime que fez, para esclarecer, às vezes, onde está o cadáver, para qualquer coisa que tenha um interesse ali negocial, dizendo que o Estado tem que ceder. Se o Estado quiser pegar o mais, ele vai ter que conceder o menos. Então, o sujeito ganha alguns benefícios, depois a gente vai tratar qual seria, e o Estado ganha alguma coisa. Depois o Ministério Público, até no júri, vai dizer, nós não precisávamos da delação, mas depois nós vamos ver, pelo que eles ofereceram, precisavam sim. Porque o que a gente contou para vocês aqui praticamente é a delação dele. É só o praticamente Rony. É isso. Não teve outra. Não tem outra linha investigativa. As outras investigações é tudo assim, ó, mal e mal. E há quem diga também que aquela história da tatuagem lá, da fotografia tal, é uma técnica que não funciona como estão dizendo. Então, assim, eles não tinham absolutamente quase que nada. Não tinham. Antes disso, eles não iam ser julgados e não iam oferecer o que ofereceram se já tivessem tudo. Então, é muito estranho essa ideia de que nós fizemos, então, uma colaboração só porque nós somos bonzinhos. Nós não precisamos, mas vamos dar uma força para o Lessa. Isso não convence. Então, o Lessa, nessa entrevista, né, na verdade, na delação que foi transmitida, ele conta detalhes, entrega Rivaldo, conta todos esses detalhes que nós falamos aí, mas conta de uma forma, como se ele estivesse falando, tanto é que eles vão falar que ele estava só fazendo um trabalho, como se ele estivesse falando assim, um quadro que ele pintou, ou uma casa, né, que ele decorou, ou assim, né, se estivesse dando uma aula, porque o tempo inteiro é um cara extremamente frio. Você vê que tem aquela valentia assim do cara valentão, assim, que não quer perder, assim, que domina a fala o tempo inteiro, né? Ele ainda está ali, apesar de estar ali com o uniforme da penitenciária, apesar de estar ali no banco da confissão ali, e ele, entre as exigências do acordo dele, estava, então, de entregar os mandantes, de entregar o esquema e de esclarecer aquilo que não estava esclarecido. Então, a principal coisa que me chamou a atenção mesmo é como que um indivíduo desse já fez parte do Estado. Gente, vocês têm que ver, vamos botar até ler o link, a entrevista dele ou o depoimento dele no júri, para vocês verem que é difícil nós vermos um filme de psicopata, um sujeito mais boçal por ter feito isso. Depois no júri ele vai pedir desculpa para a família da Marielle. Uma desculpa que ele pede desculpa, logo depois ele vem dizendo, eu sou o cara porque eu me dou bem na vida, porque eu tenho academia, sujeito de tenho lancha, eu sei usar qualquer tipo de arma, a arma que eu usei, só as melhores forças do mundo, policiais do mundo vão usar. Então, assim, é um cara que, olha, é difícil ali a família aguentar, porque dá vontade de vomitar, você saber, contando assim da morte, estavam os pais da Marielle, da sua filha,
como se fosse isso aí. Daí É eu o fui trabalho, lá, chama de trabalho, o tempo todo eu fui lá e trabalho. capinei esse terreiro, eu fui lá e fiz isso aqui. Então, nós temos isso. Então, ele vai contar, né, como é que ele fez todos esses detalhes. Em troca disso, né, ele então entrega, o principal, daí fala aí junto o que ele recebeu, ele também entrega, então, lá os irmãos Brazão, que seriam os mandantes. Né? Muita gente esperava que fosse autoridade até maior, mas até o momento tudo que se estabeleceu é que pararia aí. Né? Um ex-deputado, membro do Tribunal de Contas, né? E o outro também aí Delegado da Polícia Civil. o delegado da Polícia Civil e o outro irmão do Brazão. Então nós temos aí uma... E aí talvez caiba uma explicação, porque eles não foram julgados juntos com o Rony Lessa e com o Elcio. Pois é, por quê? Porque os irmãos Brazão, um deles é deputado federal. Como ele é deputado federal, surge para o caso que se chama de foro por prerrogativa de função, ou que a empresa chama de foro privilegiado. Então, neste caso, o caso vai para onde? Para o Supremo Tribunal Federal, diretamente lá. E o Supremo Tribunal Federal tem dois caminhos. Ou ele julga o caso, ou ele manda o caso para o primeiro grau. Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo diz que deputados federais só têm este foro especial se duas coisas forem respeitadas. Primeiro, que o crime seja cometido durante o mandato. Fechou? Porque ele foi na época que ele era deputado. Segundo, que tenha relação com o cargo. Esta situação que parece que não é o caso. Mas é o Supremo que decide se mantém lá ou não. Parece, pelas declarações que nós tivemos há pouco tempo agora, que vai continuar lá o julgamento. E o relator desse caso é o ministro Alexandre de Moraes. Talvez por isso, de novo, não querer matar na Câmara. Porque se ficasse muito claro que era uma briga política por espaço de poder para se manter como deputado, para não perder coisa, eles tinham o risco de que poderia se discutir se não iria a investigação, né, para onde foi. Então, ok. Então nós temos esses dois sujeitos que tinham interesse naquela grilagem de terra, né? Esse é o que o Rony fala, esses dois não foram julgados ainda, né? Dizem que são inocentes, ok, até que prove o contrário, mas difícil, mas são as regras do jogo. Inclusive o Rony fala que eles acusaram no meio do caminho, para desviar o foco, eles acusam um deputado lá do Rio de Janeiro chamado Siciliano, e esse cara teria sido, né, ele foi o mandante junto com um outro miliciano, porque segundo as investigações, um dos Queiroz, que era do Tribunal de Contas, tinha uma área que ele disputava com esse siciliano de influência da milícia. E aí, por isso que tentaram incutir nesse siciliano a responsabilidade pelo crime. Sim, um dos brasões. Isso, um dos brasões. Isso. Então, aí nós teríamos o esquema todo. Então, em resumo, os irmãos Brazão tinham interesse... E o delegado, os três, né? Tomar mais terra, um delegado pago, e os dois matadores pagos, sendo que quem ia ganhar o dinheiro mesmo, o contratado era o Rony Lessa e o Queiroz ali, o Elcio. Segundo o Rony, ele ia ganhar 5 terrenos, que dariam em torno de 500 mil, porque segundo o Rony também, eles iam fazer um loteamento de nível bom, dizer assim. Não vendemos terreno menos de 100 mil reais para não favelizar o negócio. Essa era a ideia deles, para não baixar o valor. Então o Elcio receberia pelo menos 5 terrenos. Para poder só gente de bem igual a ele comprar. Isso. Então, ok. Então nós temos essa situação. Então, a partir disso, mas por que ele faz essa delação? Primeiro, nós temos um pouco esse contexto. As provas já foram cada vez mais, né, iam chegar para ele sabia que tinha sido rifado, ele sabia que queriam matá-lo, que iam jogar tudo nas costas dele. Então ele diz, não vou cair sozinho, vou tentar algum tipo de benefício. Então tá, o Rony Lessa dá isso. Ele diz que matou Marielle por quem contratou, ele diz que não queria matar o Anderson, depois nós vamos discutir um pouco melhor isso, nem a Fernanda, mas que ele sabia que poderia matar. E o que o Ministério Público ofereceu para ele? Na verdade, os dois fizeram a colaboração primeira, tanto o Lessa quanto o Vamos falar do Lessa primeiro. O Ministério Público oferece para ele o seguinte, que ele cumprirá, no máximo, 20 anos de pena. Sendo desses 20 anos de pena, 18 em regime fechado e 2 em regime semiaberto. E depois mais 10 anos de liberdade condicional. Esse seria o acordo que foi feito. E mais
Neste período todo, não pode haver nenhuma falta grave, que é quando tu cumpre pena, o detento tem algumas coisas a cumprir, ele não pode cometer nenhuma falta grave e nenhum outro crime. Se acontecer isso, o acordo cai e cumprir-se a pena toda. Então, por este cálculo dessa situação, ele já iria para o regime semiaberto em 2037. Quando a pessoa vai condenada, né, a longos anos, ela pode ficar 30 anos no regime fechado. Atualmente são 40. Isso. Mas o crime você responde pela lei da data do fato. Da data do fato. E em 2018, que é a data do fato, eram 30 anos no máximo. E se a lei piorar, não pode ser usada. Porque você já viu na Constituição, a lei penal ela só retroage se fosse para beneficiar o réu. Por exemplo, se fosse 30 anos e agora a pena máxima passasse para 20, a dele seria 20. Mas aqui nós tínhamos 30 anos. Então ele tinha medo de pegar uma pena muito alta. O que fizeram? Nós trocamos aí os possíveis 30 que tu vai ter que cumprir por 20 no fechado, né? E mais essas condições. Tu não pode cometer nenhum tipo de crime, tu não pode fazer isso, senão o acordo tem falta grave, senão o acordo está desfeito. Então era uma vantagem. Era. Agora vejam bem, se ele pegasse menos de 20, ele ficava com menos de 20. Claro, né? Esse era o máximo, o acordo é o máximo. Porque ele já tinha certeza que ia ser condenado a mais de 20. Não tinha sentido não ser. E o outro também recebeu um acordo, mas a participação do outro foi um pouco menor, né? Porque o outro veio ali para ajudar o Rony Lessa, que na verdade tem aquilo que a gente chama do domínio do fato. Era o Rony Lessa naquele momento que decidia se ia acontecer ou não. O outro só dirigia, né? Ou seja, se o Rony Lessa não quisesse fazer, o outro não ia fazer porque não era ele não reunia e não tinha ele o contrato. E se o outro não quisesse fazer, o Rony Lessa arrumaria outro. Então, por isso é oferecido, porque se acredita que a pena dele vai ser menor, um acordo um pouco melhor para ele. Então, ele cumpriria no máximo 12 anos, tá? E também nessas condições. Me fala uma coisa. O Elcio Queiroz sairá do regime fechado em 2031, pelos cálculos que a gente fez. E o Lessa 2037. 2037. Aí nós vamos ter que discutir o negócio. Explica aí, Rodrigo. No julgamento, depois nós damos detalhes, mas como nós falamos aqui, eles pegam quanto? O Rony pegou 78 anos e o Elcio 58 anos. 78 anos para o Rony. Vamos começar por aí. Ele já está preso há 5 anos e 7 meses. Isso. Que ele já foi preso preventivamente. Quase 6 anos. Sempre que você já é preso antes, você não pode pagar 2 vezes por um crime. Se você já foi preso antes de ser processado, mesmo antes de ser processado, né, durante o processo, quando você tem a pena definitiva, tem que descontar aquele tempo. Então o sujeito ficou lá aguardando o julgamento 5 anos. Se pega 10, tem que descontar 5. Senão o sujeito estaria cumprindo 15. Então, nós teríamos isso. Ele pega 77 anos, 78 anos, já cumpriu 5, ficaria então... 7,3. Isso, 7,3. 7,3, ele teria então que cumprir 30 anos no fechado, porque é o máximo. Só que ele não vai cumprir 30 anos, então falta para ele cumprir, então, tirando 5... ele pega 20 e falta para ele cumprir 15 anos, mais ou menos. Por isso, em 2037, ele sai. Então, na verdade, essa sentença que é 75 anos, por causa da delação premiada, da colaboração, ele vai, na verdade, ficar só mais 15 anos. Certo? Então, isso, de novo, leva àquela questão. Quando o Ministério Público, que lá no júri, faz um bom trabalho, mas quando ele diz, nós não precisávamos da colaboração. Então, por que deram isso tudo para ele? Então, cadê ele? Era no mínimo para ficar mais 10 anos preso, e seria no fechado, porque a quantidade de pena que ele pegou, sim, não tinha como ele progredir, né? E o outro... vai ficar mais 7 anos preso. E o outro vai ficar só mais 7 anos preso.
Então significa que daqui a um tempinho já estão os dois, se for por esses processos, já estão livre, leve e soltos. O Rony talvez não, porque ele responde a mais alguns outros processos. Né? Tem processo por lavagem de dinheiro, tem processo por tráfico de armas, porque encontraram numa casa que pertencia a ele 150 fuzis desmontados. Então também tem esse processo. Então talvez o Rony não, mas o Elcio provavelmente sim. Eu não acredito muito que isso tudo depois vai dar uma pena que ele vai ficar muito tempo. Sabe? É muita coisa. Se as provas foram colhidas da forma como foi colhida essas provas iniciais, até agora a arma eles não encontraram o digital, não encontraram aquilo. Então uma coisa é ele confessou esses crimes. Os outros que ele nega, pode ser, mas não tenho certeza. Eu acredito que ele não demorará tanto para estar aí e logo vai estar armado de novo e logo vai estar um perigo para nós de novo, porque um sujeito desse não tem mais jeito. Então é uma questão, pelo menos que ele ficasse os 30 anos. Mas foi feito uma colaboração, se não... Nem teria julgamento. Nem teria julgamento, então tiveram que fazer porque a investigação não foi a eficiência que se esperava. Talvez porque o delegado aquele estava atrapalhando toda essa atividade. Né? Uma investigação dura 7 anos de um caso mirabolante, do caso mais importante do Brasil. E muda investigação, e muda isso, e traz Polícia Federal, e traz isso. E só quando de fato trouxe a polícia de fora é que o negócio avançou um pouco, certo? E só avançou pela colaboração, então, desses. Então, eles chegam lá, mas agora vamos para o júri. Eles chegam lá no júri, o Ministério Público, então, quer que eles sejam julgados, vão ficar mais no Rony, depois a gente fala do outro, assim como... É tudo junto, né, meu? Então, a grande acusação que nós vamos ter que tratar. É um júri interessante, porque é um júri que os dois entram já confessando o crime, e quando eles assinam a colaboração premiada, esse detalhe é bem importante, quem assina a colaboração premiada renuncia ao direito ao silêncio, porque todo acusado por um crime pode ficar em silêncio na hora de depor, não precisa falar. Nesse caso, ele renuncia. E mais, ele garante que ele falará a verdade, ou seja, ele não pode também mentir. Porque se ele ficar em silêncio ou se ele mente, o acordo cai por terra. Sim. Então, tanto o Rony Lessa quanto o Elcio de Queiroz entram no processo confessos e dizendo o quê? Fizemos assim. Então, por isso que a condenação deles também era certa. Não é uma obra mágica, como também às vezes se quer dizer, da acusação, porque o sujeito era confesso. Agora, é claro, e é um confesso especial, porque ele assinou um acordo. Exato. É claro que ele podia chegar lá e dizer, eu não vou falar. Tanto é que a juíza pergunta para ele para não dar nulidade. Ela tinha que perguntar. O que ia acontecer é que acabaria o acordo. Mas ele poderia ter ficado quieto ainda lá, se ele quisesse. Então, porque o direito constitucional está acima dessa garantia. É um acordo que eu faço de renunciar, mas é uma renúncia precária. Sim, eu posso desfazer o acordo. O que eu posso perder é o benefício do acordo. Sim. Mas, então, ele vai lá e vai ser denunciado, ambos, mas vamos pegar o Lessa especificamente, ele vai ser denunciado, então, por 2 homicídios e uma tentativa. Uma tentativa que a gente chama tentativa branca ou incruenta, porque é aquela tentativa onde a pessoa nem é atingida. Não sofre lesão nenhuma. Nenhuma lesão física, então nenhum tiro pegou nela, quando fala, sofreu outras coisas. Mas o que o código fala do tentar matar é o risco de ter morrido, uma bala que tivesse perfurado, não esse dano psicológico. Então, eu tinha 2 homicídios e tentativa. Em relação a Marielle, que é a principal, quando eu digo principal, não é porque é a principal vida, é porque era o alvo, certo? Vida é vida, não interessa de quem é, Tal. Então, vamos lá, até nesse ponto o Anderson morre por uma causa que nem era muito dele, que era a causa da chefe dele. Então... Um detalhe muito interessante também em relação ao Anderson é que é ouvido um funcionário que diz que, na verdade, o Anderson não era o motorista da Marielle sempre. Que o motorista principal da Marielle tinha sofrido um acidente de moto e não ia trabalhar naquele momento. O Anderson foi tapar um buraco. Então, na verdade, ele nem seria ele que estaria dirigindo normalmente. Então, é aquele negócio. A fatalidade mesmo. Assim. Isso também
Isso também vai ter muita influência, porque se era assim, o matador fez o seu dever de casa de matador, ele sabia disso. E isso mostra também que o importante para ele que o alvo nunca teria sido o Anderson, né? Sim. A coisa, etc. Por isso essa diferença no tratamento jurídico. Uma coisa é quem a pessoa queria, outra é também quem a pessoa matou, mas não era o objetivo. Então, em relação a Marielle, eles são acusados de homicídio qualificado. O que nós aí queremos saber, ele foi então, o Rony Lessa, ele vai ser denunciado ali, em resumo, é o que o Ministério Público quer que ele seja condenado. Então, ele vai ser acusado de homicídio qualificado primeiro contra a Marielle. O homicídio qualificado é aquele que permite que a pena seja maior, que a pena seja alta, pelo motivo, pela crueldade, etc. Especificamente, pelo que o Ministério Público dizia que qualificava esse homicídio. Em relação a Marielle, então, ele foi denunciado pelo homicídio por motivo torpe, que é aquele homicídio mercenário, ele foi pago para fazer aquilo. Foi também denunciado por recurso que impossibilita a defesa da vítima, afinal de contas ele usou uma arma para matá-la, não tinha como se defender disso, e pela surpresa. Então teriam, na visão do Ministério Público, 3 qualificadores em relação a Marielle. Sim, depois dessas últimas 2 vão dar discussão, mas antes de avançar eu quero saber por que não foi feminicídio. Em alguns sites dizia feminicídio contra Marielle. Feminicídio não é uma mulher ser morta, isso é um homicídio. E feminicídio é a mulher ser morta por violência doméstica ou familiar. Ou pela condição de mulher, efetivamente. Ou pela condição, se era um preconceito contra a mulher. Do Anderson. Em relação ao Anderson, aí tivemos também, obviamente, né, o recurso que possibilita a defesa da vítima, né, afinal de contas foi o tiro, e também a questão da emboscada. Só que em relação ao Anderson, como não era o alvo principal da questão, não era ele que foi a encomenda de ser morto, se entendeu que ele foi morto para encobrir o assassinato da Marielle. Então é uma outra qualificadora. É que quando eu mato alguém para ocultar a prática de crime anterior, que é exatamente o caso. Então eu matei o Anderson para que ninguém saiba quem matou a Marielle. Então é uma outra qualificadora. Então, em tese, nós teríamos 2 qualificadoras para cada um, né? Até o número de tiros também foi semelhante entre eles, e embora as qualificadoras sejam diferentes, a consequência dá no mesmo. A consequência dá no mesmo, né? Então, a Marielle porque era o alvo, o Anderson porque ele teria, então, o Rony Lessa, né, e seu comparsa, teriam a intenção de ficar sem provas. Isso faz muito sentido porque ele é um profissional do crime. Tem uma outra ocasião em que o Rony Lessa ele vai fazer um trabalho, né, em que ele mata o alvo e mata a namorada também, ele com essa mesma ideia. Então, essa tese é muito possível. Em relação à Fernanda, também é importante falar, né? A Fernanda, ela não morreu, ela conseguiu, né? Já falamos isso, quando os disparos vieram, ela se abaixou, e segundo ela entende que a própria Marielle, com seu corpo, acabou impedindo que ela morresse. Ela também, nós temos uma tentativa de homicídio, mas também com as mesmas qualificadoras do Anderson. Por quê? Porque também se entendeu que queriam matá-la para impedir que ela pudesse testemunhar também contra os possíveis autores do crime. Bom, se fosse seguir manual, a tentativa ela é reduzida, ela pega a pena como se o crime tivesse sido consumado, como se ela tivesse morrido, e se reduz no final de 1 a 2/3 dessa pena, porque a pessoa não morreu. Quando nós temos essa tentativa chamada branca ou incruenta, em que a pessoa não é atingida, a doutrina vai falar que tem que reduzir o máximo, porque ela nem precisou ir para o hospital em termos físicos. Então, tiraria 2/3 da pena. Então, ele ficaria com 2 homicídios, cada um deles, né? 2 homicídios duplamente qualificados, mais um homicídio também duplamente qualificado, só que tentado. Agora, na questão do Anderson, tem aquela questão de que a defesa vai dizer, e ele próprio na sua delação, de que ele não matou o Anderson
para esconder esse crime. Ele matou, que na verdade ele queria matar apenas a Marielle, mas pelo tipo de disparo que ele fez, etc., ele sabia que poderia. Está querendo dizer que é aquele tal do dolo eventual, porque dolo é a vontade de fazer algo, né? Quando, em relação a Marielle, ele tem aquilo que a gente chama de dolo direto, ou seja, por que ele matou Marielle? Porque ele queria matar Marielle. Por que ele matou Anderson? Para a acusação, porque ele queria esconder o crime de Marielle. Para a defesa, ele não queria, ele apenas assumiu o risco, ele não fez aquilo para ocultar o crime, ele fez aquilo porque acabou tendo um acidente. O que ele usa a favor disso? Quer dizer, ele responderia pelo homicídio também, só que não teria a qualificadora de que ele fez isso para ocultar o crime anterior. Então ficaria a pena mais baixa. Qual o argumento que a defesa usa? A defesa usa praticamente o fato de que eles não pararam para ver se estava morto e que a Fernanda não foi morta. Então eles disseram, olha, então seria um crime muito porco, né? Se a gente quisesse matar os 3 e matou apenas 2 e deixamos uma pessoa com capacidade para nos identificar. E também é um outro argumento que eles usam também, que a arma que foi utilizada, que é uma HK MP5, é uma arma que tu pode atirar nela, cada tiro um acionamento de gatilho, ou pode atirar nela em rajada. E ele ativou o modo rajada para matar a Marielle. Então talvez por isso que ele teria errado então e também pego no Anderson. É isso que a defesa fala. O que garantiria, né? Ele usou esse modo para garantir que funcionasse. Isso. Agora, a defesa traz um perito que é bastante interessante. Um perito é um suposto perito, né? Não, ele era de fato um especialista, presidente de clube de tiro, ele era instrutor de tiro, né? Qualificação técnica ele tinha, certo? Depois ele vai estar com o tornozeleiro, vai estar fugido também, porque é pego em algum esquema assim. Mas a gente vê que ele tem conhecimento técnico, até a acusação reconhece. Mas veja o seguinte, ele diz, para tentar dizer que não foi o Lessa, isso era na fase em que não se tinha certeza, para dizer que não foi o Lessa, que o Lessa era tão bom que um sujeito profissional não faria justamente essa porquice. Que se ele quisesse matar Marielle, como era o alvo, ele teria feito apenas Marielle. Diz, olha, tem vários tiros que não tem nada a ver, isso aí é um atirador mediano. Ele fala, se fosse numa pista de tiro, ele tiraria 0, né? Tiraria 0, seria um dos últimos lugares. Só que, justamente isso, a acusação acaba dizendo que, né? Então, se era agora, confesso, o Rony, significa que toda a qualificação do Rony, se ele quisesse matar de fato só a Marielle, ele teria condições de matar só a Marielle. Então, esse tiro da defesa saiu pela culatra. Agora, Rodrigo, indo para o julgamento... Então, antes disso ainda, a acusação também fala que a munição utilizada, como era uma munição, é a munição mais transfixante que existe, esse fato também demonstra que ele queria matar todo mundo. Se ele quisesse só a Marielle, ele teria usado outro tipo de munição para garantir que ficaria só nela os disparos. Então, a escolha da munição foi dele, Rony, escolheu a munição, como era um técnico, ele sabia que isso tinha essa possibilidade. Certo, de que passaria do corpo dela, por exemplo. Ok. Rodrigo, mas quando a gente chega lá, na sala do julgamento, nós temos uma situação ímpar, né? Porque nós temos os 2 que chegam lá, os 2 acusados são réus confesso, né? Então não se estava ali discutindo se eles mataram ou não. O que se estava discutindo era esses detalhes, mataram para isso, mataram para aquilo, sobretudo em relação ao Anderson, né? Se tinham intenção de matar, se não tinham, em relação a Marielle, qual seria a motivação. Mas isso já ficou ali bastante claro, que a motivação era uma ordem que teria vindo dos irmãos Brazão, né, para eliminar a Marielle, para ela não atrapalhar um projeto ali que permitiria a grilagem. Agora, não há aí, nesse júri, eu depois te ouvi, mas, assim, ele deu um óbvio muito grande. Às vezes a gente vê também, o Ministério Público, é claro, fez um bom trabalho,
mas a questão já estava dada para o Ministério Público. Como é que eu não vou conseguir condenar um sujeito que ele próprio diz que é? Não, e não é só isso, né? É que é uma confissão mais forte ainda, porque é uma confissão feita junto com os advogados durante bastante tempo para redigir um acordo de colaboração premiada. Então é uma confissão qualificada, vamos dizer assim. Não é qualquer confissão. Então, quer dizer, é evidente. E os próprios réus no depoimento falam, não, a gente fez, fiz, aconteci. Então, assim... Então, se os jurados dissessem que ele não fez, tinha que rever, tinha que anular o julgamento. Claro, tem. Então, a condenação já era certa. De outro lado, a defesa também já sabia que a absolvição não existiria. Não. E nesse ponto eu lembro o trabalho da defesa, é uma desgraça, né? Porque como é que você defender um sujeito nesse caso? Então, o que eu vou dizer é que também fizeram um bom trabalho. Sem advogado não teria julgamento. Se ninguém fosse defendê-lo, não daria para condená-lo. Então, os advogados fizeram ali aquilo que podia. Então, eu vou dizer o seguinte, pelo resultado. Nem os promotores foram assim brilhantes além da conta para justificar a condenação, nem os advogados foram ruins porque deu esse resultado. Esse resultado já era, assim, praticamente o que viria. A condenação em todos eles, o que não quer dizer que da importância do papel de todas essas pessoas. Então, Rodrigo, a defesa, ela tinha, parece um único ponto que ela queria destacar. O que a defesa sustentou, afinal de contas? Como já havia uma colaboração premiada feita e já se sabia quais seriam as penas máximas que eles teriam, o que a defesa tentou fazer? Ela tentou, de alguma forma, reduzir as penas. Por quê? Se eu tiver penas no julgamento menores do que as que foram acordadas, vale o julgamento. Menor de 20 anos, no caso. Senão vale a do acordo. Então, eles queriam fazer o quê? Matamos, mas queremos uma pena justa para o caso. E aí trouxeram algumas teses. A primeira tese, o senhor já acabou de falar anteriormente, é a questão do Anderson. Que Rony não queria matar o Anderson. Porque essa ideia, para tirar a qualificadora da ideia de ocultação de outro crime. Então tiraríamos uma qualificadora, o que já reduziria a pena. Foi um acidente de trabalho, já como a gente fala do trabalho. É exatamente isso. Em relação a todos os acusados, há uma discussão, que nós até concordamos com a defesa, porque o Ministério Público ele pretende que duas situações previstas na mesma qualificadora qualifiquem o crime duas vezes. Como assim? Nós temos um inciso no Código Penal, no artigo 121, que trata do recurso que impossibilita a defesa da vítima, trata da emboscada, trata da traição, trata da surpresa. São todas expressões do mesmo inciso. O que o Ministério Público quis fazer aqui? Quis dizer o seguinte, que mataram Marielle com emboscada, porque ficaram aguardando ela chegar ali, esperando ela chegar, saíram com o carro atrás, esperaram o momento oportuno e atacaram, e com recurso que impossibilita a defesa da vítima. E o MP quer o quê? Que temos duas qualificadoras para isso e não apenas uma. O que a defesa fala? Não. Tem que ser uma qualificadora única. Afinal de contas, a emboscada é uma situação que impede a defesa da vítima. O uso de disparo de arma de fogo é uma situação que impede a defesa da vítima. Ou seja, tudo que está naquele dispositivo impede a defesa da vítima. E me parece que a defesa tinha razão nesse ponto aí. Então, se isso fosse reconhecido, reduziria a pena porque teríamos mais uma qualificadora a menos. O que nós estamos aqui salientando é isso, né? Porque nós temos a ideia básica é da vítima não poder se defender. E aí, como que a vítima em geral não consegue se defender? Quando ela é pega numa emboscada, quando a superioridade de arma é muito grande. Então, tudo aqui nós tínhamos. A surpresa, tudo isso de fato ocorreu. Mas tudo isso é o mesmo desdobramento da mesma coisa. Então, nisso aí, a defesa está, vamos dizer, com a maior parte da jurisprudência, ela está com a doutrina, com os grandes especialistas, então isso não faria assim, uma grande diferença. Mas diminuiria a pena. Diminuiria a pena e assim, diante do que a defesa tem que fazer alguma coisa. A defesa ocupou, ao todo, acho que uns 40 minutos, e os outros ocuparam horas, né? Ou embora o tempo fosse repartido, né, para acusação e defesa,
mas a defesa, é claro, estava ali, a gente via muito desconfortável, né? Não é um caso que a pessoa pega sem refletir, porque muita gente também vai confundir o trabalho da defesa com a cumplicidade com o crime. Ou seja... É importante entender, né, que a defesa nem sempre quer a absolvição do sujeito, ela quer que se condene, como nesse caso, mas com a pena correspondente ao que fala a lei. Né? Se a lei está errada, mudemos a lei, mas não culpamos a defesa por isso. Essa eu não estou querendo falar, porque, né, normalmente se culpa a defesa pelas coisas. Né? Sim. A defesa não foi uma invenção dos advogados, é uma invenção da civilização. Né? Você ter o direito de contar a sua narração. E se o outro lado tem tanta prova, está tão forte, por que temer que alguém fale em nome de quem está sendo acusado? A história, quando nós não tínhamos obrigação de ter alguém defendendo, mostra que muitos inocentes iam parar na cadeia, o que não é esse o caso, né, Rodrigo? Você ainda estava conversando comigo, nós ainda estávamos falando, a gente sempre salienta a presunção de inocência, mas nesse caso, que a pessoa só é culpada quando termina o processo lá com os recursos, quando não tem mais recurso, mas no caso desses dois, dá para já chamar eles de criminosos, tranquilo, porque eles fizeram um acordo com o Estado reconhecendo que eles são criminosos. Né? Eles próprios se atribuem essa questão. Diferentemente dos supostos mandantes, né? Diferentemente dos supostos mandantes. Porque eles negam as acusações e estão sendo julgados ainda. E também parece que tudo vai se encaminhar para isso, mas entre o parecer e o terminar, vamos aguardar. Tem mais um ponto da defesa, Sandro, que eles tentam fazer também, que a diferença de pena é mínima, é sobre a receptação. Como assim? Eles utilizaram um carro que era produto de crime, ou seja, o carro foi furtado ou roubado, e eles clonaram a placa do carro para disfarçar aquele veículo. E aí, o Ministério Público disse o seguinte, bom, como eles sabiam que esse carro veio de crime anterior, ao utilizar esse carro, estão fazendo o quê? Receptação. A defesa falou o seguinte, não, a receptação é um crime cujo objetivo é obter patrimônio. E não era a ideia deles obter patrimônio, era usar o carro para praticar homicídios. E aí, em relação especialmente ao Elcio, que é o motorista, que só usou o carro no dia dos fatos, essa tese me parece bastante justa e que não deveria haver receptação. Em relação ao Rony, que usava o carro outras vezes, aí pode haver uma discussão, o Sandro entende que há receptação, eu fico em dúvida, mas a consequência disso para a pena é irrisória. É isso aí, né? É um crimezinho relativamente pequeno comparado pena de 1 a 4 anos só, então pegaria 1 ano por isso aí, então daria 1 ano a pena. Mas, Rodrigo, então eles foram condenados em 78 e 59. E 59. Me fala o seguinte, embora eles só vão cumprir o Rony 20, o que falta de 5 anos, 7 meses para 20, né? Porque ele sai em 2037. Na verdade, ele cumpre 18 no fechado, 2 no semiaberto e 10 em liberdade condicional. Sim, isso é 2037. Então eu disse na primeira vez que era 20, daí ficava mais 2, mas é 18. É 18. Fica 20. Tá? Melhor ainda para ele. Vamos lá. Mas, Rodrigo, além dessas penas que acabaram ficando para um homicídio irrisórias, porque o sujeito vai ficar 20 anos por uma morte com essa crueldade 2 toda. mortes e mais uma tentativa de homicídio. Exato. Então saiu baratíssimo. Olha, pode-se dizer, não sem tristeza, não sem revolta, que esse crime foi um dos crimes que, no final, com essa pena, talvez dê mais lucro. Se ele conseguiu esconder dinheiro, coisa etc., deu mais lucro do que prejuízo para ele. Imagina, se é 2037 ou se é 2031, quer dizer, tá ali? É vergonhoso. Se ele esconder o dinheiro, vai sair rico. Então, o Estado fez um acordo com ele, que é um acordo de pai para filho. Provando aí que o Estado não tinha elementos nenhum, porque o Estado teve que ceder 3 mortes por 20 anos, 2 mortes e uma tentativa por 20 anos. Quer dizer, isso é a pena que se pega no segundo tráficozinho. Isso é a pena que se pega num único homicídio. Sim, nós temos casos no canal aqui de pessoas que por um homicídio só pegaram penas gigantescas. Aqueles meninos que nós falamos aqui, que só... lembra daquele do caso do Ami Jonathan, uns guris de Joinville que recebiam para
para comprar aquele remédio caríssimo para o filho que tinha aquela distrofia, alguma coisa assim, e que usavam parte do dinheiro, eles tratavam o menino, mas usaram parte do dinheiro. Ele pegou 40 anos, o rapaz. Quer dizer, o cara pegou, eles receberam 6 milhões de doação, eles gastaram em torno de 240 mil reais. E aí eles pegaram em várias vezes, a pena foi 40 anos. E aí o Rony matou a Marielle, matou o Anderson, tentou matar a Fernanda e vai pegar 20. 20. Então, é impressionante. Olha, esse julgamento, para mim, esse julgamento ainda é uma vergonha. Mais um ponto, Sandro, que eu queria ver contigo é o seguinte. Aí, além da pena, a juíza do caso, ela também condenou os acusados a uma indenização por dano moral para as vítimas. Isso é comum no direito, há uma previsão expressa no Código de Processo Penal para que isso aconteça, quando há pedido da inicial, evidentemente. E chama atenção duas coisas. Primeiro, o valor. Ela deu 706 mil para cada vítima, mas não considerou os mortos para esse valor. Considerou os familiares vivos. Então, assim, é 706 mil para a esposa do Anderson, 706 mil para o filho do Anderson, 706 mil para a irmã da Marielle, 706 mil para a filha da Marielle e para a mãe da Marielle. E o pai ela deixou de fora. Eu não entendi porque ela deixou o pai de fora. O que totaliza mais de 3 milhões de reais. Tá? Isso é normal? Não é normal? Como é que ficou essa indenização? Olha, gente, eu não tenho dúvida que vida não tem preço. Eu não tenho dúvida também que se eles têm 700 mil, eles que vendem tudo que tem e vão dar para as vítimas que sobreviveram, porque eles tiraram uma vida eternamente, tiraram 2 vidas e... Então, eu acho que se eles têm esse dinheiro, eles têm mais é que pagar, não me preocupa. E mais ainda, inclusive, se fosse. O que me preocupa é o quanto se paga por morte de pessoas comuns. Às vezes, ali é justo, mas se eu pensar no justo em relação a Marielle, é justo. Se eles têm esse dinheiro, é justo. Agora, a justiça também tem aquele princípio desde os gregos, né? Tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. A vida é um igual. O sujeito vai ali, morre, às vezes está tranquilo, passando na rua, aí tem uma disputa entre policial e traficante, pega a chamada bala perdida que vem lá, vamos dizer, da polícia. Não é o policial, o Estado tem que se responsabilizar por aquilo que ele fez. Aí sabe quanto que dá? Dão 20 mil. Aí outros sujeitos que são mortos por aí, dá para fechar por 40. Assim, a grande questão é que tinha que ter algum procedimento para não ficar parecendo que uma vida vale mais que outra vida. Certo? Eu acho muito simbólico que se tenha dado essa condenação, até porque a condenação criminal mesmo foi barata. Sim. Né? 20 anos, volto a dizer, 20 anos, meu amigo. Tem uma porção de gente cumprindo só porque assaltou e não matou ninguém. Faz 1, 2 assaltos ali. O guri do homem, João. Exato. Agora, então eles já tiveram essa facilidade. Mas, seja a vida da Marielle, seja a vida de um desconhecido, seja a vida de todos, nós temos que ter pelo menos um valor aproximado. E ainda tem essa questão de para quem que eu vou dar esses valores, né? Quais são os parentes? Como é que ela escolheu os parentes? Por que a mãe e não o pai? Não, e o Anderson também tem um irmão, porque o irmão não foi indenizado também, quer dizer, se a irmã da Marielle foi, quer dizer... Então, é aquelas decisões que no final parece um pouco uma desculpa do Estado, uma desculpa por toda a falha. Voltamos a dizer a tese básica, esse crime é patrocinado pelo Estado indiretamente, os matadores são formados pelo Estado na polícia, a munição era da Polícia Federal, a arma, certamente todos dizem que teria vindo de algum batalhão, que até hoje não foi achada. É porque essa arma é uma arma que é usada muito por forças especiais, é difícil que crime use essa arma, então por isso eles desconfiam desse ponto. A polícia, parte dela, daquele delegado, coisa segundo tudo que se apurou, patrocinava com a impunidade esse crime. Então é uma vergonha gastar o nosso dinheiro, dinheiro público, numa investigação vergonhosa durante 7 anos. Cheio de pistas falsas, cheio de caminhos. E não acharam nada, no final tiveram que dar esse prêmio maravilhoso para
ter aquilo que não se conseguiu. Então, olha a tristeza. E olha só, Rodrigo, a taxa de resolução de homicídio no Brasil é quanto? Quantos por cento, mais ou menos? Se não mudou a pesquisa, é 8%. 8% só das pessoas que matam alguém acabam sendo condenadas. Nível nacional, tá? Cada estado tem a sua. Isso. O resto aí fica aquilo. Possível envolvimento com tráfico, fica morte de pobre, muito pouco se averigua, mortes em confronto com a polícia também não. É muito complicado. Tá? Isso no geral. É claro que tem casos e casos, ok? Mas o 8% fala por si. Qualquer pessoa que disser, não, mas não é assim, então explica por que o próprio CNJ diz que a imensa maioria dos homicídios ninguém responde. Agora, e a nossa ideia é a seguinte. Há muito tempo se sabe que mais importante, desde Beccaria, do que a pena grande é a pena certa. Um Rony Lessa, ele vivia tranquilo, porque ele não precisava ter medo de pena, fosse 30, 20, 40, 50, ele não precisava, porque ele tinha certeza da impunidade. E quando uma pessoa faz isso e é impune, é um incentivo para que ela continue assim. Isso explica também por que não se apura o homicídio e por que se mata tanto no Brasil. Por quê? Por que eu não vou, se eu sou desse tipo, por que eu não vou matar se a chance de ser pego... E quanto mais profissional é o matador, mais difícil é pegá-lo. Então, se já é 8% no geral, imagina para um cara que é qualificado como um Rony da vida, né? Exato. Então, ele acha que vai fazer, não vai acontecer nada mesmo. Exato. Então, nós temos isso. Essa é uma morte simbólica porque trouxe esse problema. Para além da questão da Marielle, né, o que talvez tornou esse caso mais surpreendente foi a má vontade do Estado e a participação do Estado, né, em fazer o seu serviço. Ou seja, queriam abafar. Só não conseguiram abafar porque o caso foi além, né? A imprensa internacional acompanhou muitas coisas, muitas ONGs, muitas associações de direitos humanos, procuradores, promotores, policiais corretos, né? Que é a maioria, e aí tem que tomar tiro de policial desonesto, porque o policial que bota uma arma na mão de um miliciano, que é policial às vezes também, está ajudando a matar os seus próprios colegas de farda. Verdade. Né? Porque esses desvios de arma, que às vezes se dá para traficante, é isso aí. Depois o seu colega, o seu amigão, que você chama, meu irmão de farda, você que matou porque forneceu arma para o outro lado. Então nós temos toda essa questão que faz esse caso ficar assim. Então eu só tenho aqui como para finalizar, né, da minha solidariedade à família de todos os atingidos, né, a ideia de que a coisa boa dessa tragédia, dessa coisa terrível, foi talvez fazer essa radiografia da maldade do Estado brasileiro, de como ele pode participar de crime. E se o da Marielle foi descoberto depois de muito tempo, porque teve envolvimento de tudo quando é polícia, imagina quantas Marielle, imagina quantos João são mortos e ninguém fica sabendo. Então, Rodrigo. Antes de encerrar, eu queria só trazer um ponto que eu queria falar no começo, esqueci de falar, é que esse caso me chocou muito, a gente pesquisou muito o caso, eu estava revendo as coisas do fato lá em 2018, e choca porque é um crime em que uma pessoa foi assassinada por matadores de aluguel, supostamente mandados por membros de alto escalão do Estado, supostamente protegidos pela cúpula da Polícia Civil do Estado, e a população ficou assim, quem se diz direita, grandes coisas, quem se diz esquerda, meu Deus. Gente, a mulher foi assassinada, parece um filme de máfia, e virou uma briga política. Olha que ponto nós chegamos no Brasil, até um homicídio é polarizado. Não pode, gente, não pode. Se perdeu tudo. Quando tu, assim, não concordo com o que ela fala, ótimo, discorda, mas tu não pode matá-la por isso. Então, gente, pelo amor de Deus, paremos com isso. Vidas são mais importantes que qualquer outra coisa. Exato. E fica também a minha solidariedade, a família toda do Anderson. O Anderson deixou um filhinho pequeno, um filhinho que tem uma condição especial, muito difícil. A esposa dele está com uma situação de vida muito difícil.
A família da Marielle também, os pais dela são pessoas muito humildes, né? Uma família que tem uma vida muito triste e muito difícil, ainda mais com essa perda, fica a nossa solidariedade. E tomara que agora os mandantes, né, sejam julgados e, se forem condenados, que cumpram também uma boa pena por isso. E que não tem um acordo esse de pai para filho, Exatamente. Que agora já tem elementos suficientes para eles daqui a um tempo tá aí rindo de novo de quem é trabalhador de fato, porque lembra que o Rony dizia que aquilo era um trabalho. Sim, e que era desgastante, né? Desgastou muito. Desgastante. Olha, eu vou te contar, é um psicopata. Então, é isso. Agradecemos mais uma vez, né, Rodrigo? Se inscreva, curta, compartilhe, critique, só não nos mate, não contrate o Lessa. Se quiser ir lá no Instagram também, seguir a gente no Instagram, deixa teu comentário, sugere algum vídeo pra gente fazer, algum caso pra gente fazer aqui nos comentários. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Ficou bom hoje, né? Ficou.